fazendo isso. Mas por aí agora eu tenho visto muito isso. Isso me mata. Isso João Davi me mata. E eu vou dizer o quê? Tem uma outra. Se essa palavra tivesse sido escrita hoje, eu tenho certeza que essa palavra não foi Jesus. Ele tinha colocado um saco aqui. Assim como quando o dia de manhã comigo, bebi e dava seu casamento, o zap que tira o direito da pessoa se ligar nos acontecimentos celestiais. Eu estou vendo isso aqui, graças. Meus parabéns. Meus parabéns, pastor Davi. Mas em muitos lugares que eu estou vendo, eu estou andando por aí, eu estou vendo o pastor pregando e a turma. Só se vê luzinha, porque o tal do saco está funcionando na hora da pregação. Pessoas mandando mensagem para os namorados e vice-versa, estando desapercebidos. E no dia que Jesus voltar, vocês podem ter certeza que muitos vão ficar no saco e quando de repente o viciado que ficou para trás vai mandar uma mensagem, sabe o que está acontecendo? O arrebatamento da igreja aconteceu. O salto não está perdido de tudo, querido. Ele vai ter uma finalidade específica no dia do arrebatamento da igreja, pastores. Estão dizendo que é um acontecimento mundial. É o auge da era eletrônica. Ele não está perdido de tudo, mano, galera. Ele não está perdido de tudo, ele vai servir. E aí eu fico pensando a angústia, a agonia, quando esse crente estiver, meu irmão, sentado na igreja ou em algum lugar, do mundo que entrar lá, a mensagem, o arrebatamento da igreja aconteceu hoje. Gente, onde é que ele vai jogar esse telefone? Onde é que ele vai jogar esse zap? Vai, irmão. Pode ter certeza, não é proibido usar o zap, mas use da maneira correta, use nas horas certas, não use essa maldição no meio da igreja, na hora que o pastor está pregando, que você pode perder um precioso aviso da parte de Deus. Eu não estou vendo isso aqui, glorifique a Deus, glorifique o Senhor. Pastor Davi, eu estou aqui com quase que uma apostila inteira que eu fiz de estudo para essa mensagem, mas Deus parece que não vai querer que eu fale naquilo que eu escrevi. E eu tenho algumas coisas que para mim foi muito boa, foi um grande aprendizado que eu tirei de alguns livros sobre esse trecho aqui, mas Deus está me mandando por um caminho diferente. Eu não sei se é divino, que eu nunca fui pregador. Quando o pastor Davi me chamou para dizer que hoje eu quero dizer para o pastor Davi, quando se fosse uma vez na vergonha, eu virei do lado. Desde aquele dia que você ligou para mim, irmão, que eu estou no joelho, vim orando a Deus e dizendo: Deus, não deixe eu falar nada de mim, e o que eu falar, sirva, que ajuda espiritual para a tua igreja, para que você esteja escutando Jesus. Sinta que Deus está falando com você. Sinta que Deus está falando com você. Aleluia. O arrebatamento da igreja, meu irmão, será uma surpresa. Será uma surpresa muito grande para aqueles que quiserem nos
e 5 daquelas virgens eram prudentes. Olha aí, falando daqueles que vão vigiar, que vão estar ligados na volta de Jesus. É ser prudente, é não deixar nada que vem de fora para dentro contaminar. 5 eram prudentes, estava com as suas lamparinas cheias de azeite, mais uma vasilhazinha ali do lado. Se faltar azeite, se o noivo tardar, ei, você está tendo esse azeite, porque Jesus pode voltar hoje, mas ele pode voltar daqui a 1000 anos. Você tem esse azeite, eu tenho certeza que daqui a 1000 anos você nem eu estamos aqui. Uma das coisas que eu fiz questão, que o pastor Davi e eu que procurou na Bíblia, foi a idade dos nossos ancestrais. Adão viveu quase 1000 anos. Eu não tenho assim, só se eu ler aqui. Você permite ler? Deixa eu ler aqui, queridos. Que foi que eu descobri na idade dos nossos ancestrais. Deixa eu ler aqui. Eu lembro alguma coisa. Foram os dias de Adão. Eu vou ter aqui os dias de alguns com a vida longa sobre a terra. Adão viveu 930 anos. Sete, filho de Adão, viveu 807 anos. Enos viveu 905 anos. Cainã viveu 910 anos. Manael viveu 895 anos. Jared, pai de Enoque, viveu 962 anos. Enoque viveu 365 anos. Ficou só 65 anos sem andar com Deus. 300 ele andou com Deus e foi arrebatado. Enoque Metusalém. Eu observei isso aqui também. Muitas vezes a gente fala Matusalém, não é. É Metusalém, viveu 969 anos. Lameque, pai de Noé, viveu 777 anos. Foi no tempo de Noé que Deus repensou a existência do homem na terra. E Noé viveu 950 anos. Leia aí Gênesis 9:29. Leia. Tem que ler aí. A idade de Noé. Gênesis 9:29. Foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Viu? Viveu bastante. E foi um homem que a Bíblia diz era justo, reto, íntegro na presença de Deus. Querido, Deus nunca usou pessoas relaxadas. Deus sempre teve compromisso com quem tem compromisso com Ele, irmão. Então Ele tem compromisso com você. E se você tivesse compromisso com Deus, você não estava aqui esta noite. A Bíblia diz como foi nos dias de Noé. Até esta data, a idade dos homens na terra era quase 1000 anos. Com a desobediência e incontinência do homem ao seu Criador, Deus repensou a vida do homem na terra. Tem as referências das Escrituras que você vê lá no nome dela. E Gênesis 6:3, no versículo 5, viu Deus que o homem, a tendência do homem era sempre mar sobre a terra. Sabe o que Deus chegou a dizer? Deus disse: arrependo-me de ter feito o homem na terra, e pesou-lhe o coração. Você já viu uma situação dessa?
sua semelhança. Inclusive o homem foi feito com coroa da criação de Deus, e depois Deus olhar para este homem obstinado, pecador, desobediente, blasfemo, e ele olhar para ele e dizer assim: arrependo-me. E lá ele vai assim: não há do meu espírito contender com esta raça maligna. Deus estava realmente irado. E foi por isso que Deus mandou o dilúvio, querido. Naquela época, o dilúvio foi um castigo para os ímpios daquela época. E agora, na nossa época, a grande tribulação será o castigo dos desobedientes. Mas uma coisa eu te digo com certeza: a grande tribulação não vai vir sobre a terra enquanto a igreja não for arrebatada. Você é um arrebatamento. Não tenha medo da grande tribulação. Você não vai passar por ela. Glória a Deus. Pesou no coração. E no versículo 7 diz assim: disse o Senhor. Leia, versículo 6 e 7. Vamos ficar com a Bíblia aberta para ler alguns versículos. O que é que Deus disse? Gênesis 6 e 7. Gênesis 6 e 7. Disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de havê-los feito. Está vendo? Imperfeito muito. E destruir. Agora, observe isso aqui: tanto o homem como os animais, como os peixes do mar, tudo pagando pelo. O homem é causador de tudo isso. O homem tem sido a causa de Deus contender com a terra e toda a sua criação. Oséias 4, 1 a 3. Oséias 4, 1 a 3. E Jeremias 4, 28. Oséias 4 a 3, Jeremias 4, 28. E aí para você ver: o homem sendo a causa da destruição até dos peixes do mar. Oséias 4, 1 a 3. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor contende com os moradores da terra, porque não há verdade de misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Em tudo há rompimentos, e homicídio após homicídio acontecem. Por isso se lamentará a terra, e se desfalecerá todo morador dela, os animais do campo e as aves do céu, até os peixes do mar morrerão. Está vendo, queridos? Vocês estão acompanhando o raciocínio aí? Eu disse: me arrependo de ter feito o homem na terra, e até os coitados dos animais pagam pelo erro do homem. A outra referência é Jeremias, capítulo 4, versículo 28. E o outro acha Sofonias 1, versículo 2 e 3. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, portanto assim o disse, assim o propus e não me arrependi, nem me desviarei disso. Está vendo, querido? O céu em cima se enegrecerão. Está escrito aqui no sermão ou não está? Olha o que está escrito: logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Amém? Sofonias, capítulo 1, versículo 2 e 3. Inteiramente consumirei sobre a face da terra, diz o Senhor, e arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. Está
Continuando aqui, diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Hoje nós vivemos nos chamados mundos globalizados. Tem muitos meios e coisas a nos envolver. E não nos apercebemos da volta de Jesus. É como vemos pessoas dos nossos cultos, como eu já falei aqui no Zap, compartilhando-se com o mundo lá fora, enquanto o pastor está pregando a palavra de Deus. Estes irão compartilhar o arrebatamento da igreja com os que ficarem. Você ficará. A Bíblia diz em Mateus 24:42: vigiai. O arrebatamento significa raptar. Qual é o significado do arrebatamento? Raptar é o quê? Roubar. Tirar a força. Segundo o dicionário português, isso bate com o versículo Mateus 24:43, Lucas 12:39, que vou pedir para ler o tempo, e Apocalipse 3, e versículo 3 que diz: virei como um ladrão. Isso confirmando que o arrebatamento da igreja será um roubo, um rapto, um tirar força. Por que a Bíblia diz tirar força? Porque existe alguém que está interessado na minha e na tua coroa. E Jesus está tirando esta pessoa da mão de Satanás à força. É Ele que está trabalhando por mim e por você. É Ele que está trabalhando por mim e por você, irmão. Deixa eu pessoal aqui, aconteceu esse dia, está tempinho. Eu não paro em casa, minha esposa falou disso. Eu ando 2.250 quilômetros todo mês na zona rural, dando assistência a quase 300 pessoas que eu tenho em volta do Paracatu. Pastor Jonas, tem vezes que não sabe nem onde eu estou, porque tem lugar que eu estou no área, eu não posso ligar para ele fazer pastor em tal lugar. Eu só sei que eu estou. E lá em frente da minha casa abriu lá um lugar chamado República, de prostitutas e meretrizes e toda qualidade de gente que não tem Jesus. E lá eles tomaram a decisão de fazer umas farofas, mata-porco, galinho, não sei o que mais, e fazer. E lá eles se lembraram do meu nome. Que maravilha! Satanás já não você deve, viu? É? Se lembraram do nome do pastor Daniel, mas não me acham nada. E quando foi nesse sábado, eu cheguei, eram umas 10h30, quase 11 horas, parei no carro, entrei na garagem, abri a porta e entrei para dentro. Quando eu entrei, pastor Daniel! Pastor Daniel! Quem está me chamando, Jesus? O camarada que eu fiz lá quase 20 anos, nunca me deu nem as horas. Oi, pastor, tudo bem, velho? Pastor, eu não sei se você tem visto, nós estamos numa festinha aí, todo final de semana, isso não tem nada, não. Eu nem presto atenção nisso, eu chego cansado, deito, durmo logo, música não me atrapalha, nada atrapalha, barulho não me atrapalha, nada. Porque o crente se deita nos braços de Jesus. Dorme e acorda porque Deus está com ele. O verdadeiro crente não vai olhar um pio que der na porta da casa dele, que pode acontecer dele levar outro, também está acontecendo isso por aí. O crente não pode estar ligado nos acontecimentos deste mundo. O crente tem que estar ligado nos acontecimentos de cima. Buscai o que vem de cima. Está vendo? Aí então ele disse assim, e nós temos uma decisão, pastor, no primeiro prato ser para o Senhor. E hoje deu certo, nós estamos acabando de preparar
de honra, muito obrigado por vocês terem se lembrado de mim aí. Mas deixa eu falar um mistério, eu jantei agora para vocês. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Tá bom, pastor, então eu não vou esquecer de chamar uma outra oportunidade. Obrigado. Pode ser. Mas aí, irmão, vocês vão pensar que eu fui da mulher famosa. Satanás, você viu? Aí eu fui entrar, com meu joelho lá cansado. Quando a gente chega assim, primeiro uma canseira, sabe que dirigir, quem dirige aí sabe que a canseira na vista da gente é grande demais. A vontade é só de fechar o olho, não é nem muita vez, nem para dormir rapidamente, para ver se descansa aquela luz de fala do carro nos asfaltos, e cansa demais. Orei o Senhor e disse: Senhor, aquele meu amigo que veio na minha porta para oferecer um prato de farofa, esses meus amigos que são inimigos da tua palavra, certamente não são amigos meus nem teu. O que é isso, Senhor? Que prato é esse, Deus? Me revela. Eu estou cansado desta noite, mas eu quero que o Senhor fale comigo, nem que seja na minha fraqueza, no meu sono. Que prato é esse, Jesus? Deitei. E sonhei para agora eu tenho, você tem. Aqui também tem, mas é outra coisa. Lá no Maranhão, na Paraíba, tem uma árvore chamada Imburana. Aqui também tem, mas o que chama de Imburana de Minas Gerais não é Imburana, é Cumaru ou Imburana bicheiro. Vamos me dar uma baixinha vermelha, que os camaradas fumam para todo tempo, não serve para lá também. Aí Imburana é outra coisa, bota uma frutinha assim, redondinha assim, é com que mata a sede dos camponeses que estão andando no mar do Nordeste, é a fruta da Imburana. Você põe uma na boca e não dá a onda de mastigar, você fica só virando um lado para o outro, e aquele negócio aceso vai encher a boca d'água, você morre no mar, está seco, só mais inunda aquela frutinha, acesa até aqui. E aí, se junta eu e o irmão aqui, vamos dar vida, um abraço para o outro. Então, quando ela é. E cria um outro também, que cabe nós dois dentro para toda a vida. Viu? Está muito. Jesus me mostrou uma Imburana da terra. Tenho 38 anos que eu saí da minha terra e nunca mais eu tinha visto uma Imburana. Vi naquela visão. Deus me mostrou uma Imburana do local assim, e com uma ponta do cinto. Ei! Jesus me mostrou agora que cinto era mesmo. Meu Deus, Jesus me revelou agora. Eu já perguntei tanto para Jesus o que significava aquela ponta assim. E Jesus me falou comigo agora, aqui, está dentro. Ele cinge os teus lombos com a espada da justiça, que é a palavra de Deus. Se cinge os lombos com quem não é com cinto. Deus falou comigo agora. Irmão, Deus revelou para mim agora. Muito obrigado, Jesus, que eu estou perguntando ao Senhor que cinto era aquele. Com a espada da verdade, que é a palavra de Deus. Olha aí, já posso parar, já fui abençoado aqui essa noite. Deus me revelou aqui agora que se vermelho. Ela não, eu seguirei, eu vou passar para vocês. Quando vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa, cinjam os vossos lombos com a espada da verdade, que é a palavra de Deus. E aí você vai vencer todo qualquer tempestade. Então, continuando a visão, eu vi o cinto na boca daquele balcão, balançando assim. Aí eu cheguei e disse: olha, esse cinto parece muito mais com a cobra. E cobra é o quê? Cobra não é demônio, é o cinto de Satanás. E eu estava com um cipózinho na mão, uma varinha na mão. E eu cheguei e disse: olha, assim, para passar por fora. Bati na ponta do cinto. E estava pendurado no ombro. Irmão, quando eu bati, aquele prendeu o estômago dentro do ombro, aquele rebuliço. Parecia que era uma lança, um trem grande, rebentando. E o ombro entrava assim e saía por cima. E naquele rebuliço, o trem juntou de ombro assim e saiu por cima na minha cabeça. Irmão, para fora.
uma cobra da boca desse tamanho. E ela veio para mim, pegou a cabeça e eu pulei fora. E aquela bocuna ficou lá com aquela menina da nossa assim, os olhos daquela cobra, irmão. Ei, era coisa de assustar. Eram umas bolas desse tamanho, aquelas bolas nos olhos, 2 olhos dela. Cheia de veia de sangue no olho dela. Aí eu saí assim, ela virou o olho pro meu lado assim, olhando. Saí assim, ela olhou. Chegava aquelas bolas de olho e fazia assim. E sabe o que era aquelas bolas de olho? Eram os ímpios me observando. Os ímpios me observando e fazendo um prato de farofa para me derrubar da graça de Deus. Mas eu pisei Satanás com meus pés. E aí, irmão, eu fiquei olhando para aquela cobra horrorosa com aqueles dentes terríveis que quase me pegou na cabeça. E eu disse, se eu estou com um pau aqui, eu ia te mostrar a cobra. Quando eu olho assim, da beira de uma seita de arame, farpado, quase não existe mais isso aqui. Tinha um pau encostado no cabo de chave do pereiro. Parece que o cabo tinha colocado aquele cabo, mas tem empiaçado ele e deixado. Eu disse, cobra, tu vai ver. Peguei